levei a puta de uma pisa por causa do marido da minha vizinha. E acabei casando com ele. Pois bem, quando eu ia comprar pão, muitas vezes, a vizinha dizia assim: Ô Maria, traz pão pra mim. E eu pegava o dinheiro dela e comprava pão pra ela e entregava pão pra ela. Nesse dia, ela não estava em casa, mas o marido dela estava. E ele foi e falou pra mim: Maria, dá pra você trazer pão pra mim? Eu, sim, sim. Fui lá na janela e ele me deu o dinheiro. No momento que ele estava me dando o dinheiro para mim trazer pão também para eles, a vizinha do outro quarteirão, bem dizer vizinha, porque ela morava no outro quarteirão, mas ela morava fundo com fundo com a casa da minha mãe. E ela foi passando no momento, e ela era daquelas mulheres fofoqueiras, que ela não podia ver nada, que ela saía comentando. E ela saiu com um comentário que disse que o marido da vizinha estava me dando dinheiro. E ela foi dizer a quem? A esposa dele. E quando a esposa dele chegou, que ela já sabia da conversa, ela chegou para minha mãe e falou para minha mãe que o marido dela estava me dando dinheiro. E que ela tivesse cuidado comigo, porque se rolasse alguma coisa não ia prestar. Aí minha mãe me pegou, me deu uma surra que eu fiquei toda latanhada de peia por causa dessa mulher. E eu fiquei com muita raiva, chorando muito e fiquei pensando, não aconteceu, mas vai acontecer, porque não vai ficar de graça essa peia que eu tomei. Aí quando o marido dela passava, eu ficava dando molo pra ele, me insinuando pra ele. Nada, eu já tinha 14 anos. E eu era bonitinha, toda charmosa, então ia dar certo. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí quando foi um dia, ela não estava em casa, eu cheguei na janela, eu vizinho. E ele, oi, você não quer que eu compre pão para você? Aí ele disse, entre que eu vou pegar o dinheiro para você comprar. Sempre eu pegava o dinheiro da janela. E nesse dia eu entrei. Quando eu entrei, ele foi me dar o dinheiro, eu peguei o dinheiro da mão dele assim, pegando na mão dele. E quando eu peguei na mão dele assim, de tanto eu já ter jogado charme para ele só foi pegou nas minhas duas mãos e aconteceu ali mesmo no sofá, porque a, a mulher dele, a esposa dele, a nojenta, aquela traste, já tinha ido trabalhar. Foi ali mesmo que aconteceu. E o rally rola começou ali e foi indo, e sempre a gente se encontrava, sempre acontecia o que tinha que acontecer. E até que ela soube. Quando ela soube, ela veio pra minha mãe, foi outra surra que eu levei. Mas aí já não doeu muito essa surra, porque estava acontecendo de verdade. Não era mais mentira, era verdade. E eu sei que quando depois que eu tomei essa surra, eu falei pra ele, e ele começou a se estranhar com ela, ficar indiferente com ela. E eu resolvi dar um ponto final naquele negócio, porque já tava chato, já tinha tomado 2 surras. Eu resolvi dar um ponto final naquele negócio. Mas não é assim que eu dei um ponto final no negócio, mas o homem era apaixonado por mim e adivinha, eu estava grávida. Comecei a enjoar as coisas, comecei tudo. Gravidez. Minha mãe descobriu que eu estava grávida. Quando ela descobriu, a cidade inteira já sabia de quem era o bebê. E foi uma briga deles dois, e por causa que eu tava grávida. E ela veio saber de quem era o bebê mesmo. E eu disse, é do seu marido mesmo. É do seu marido mesmo. Eu já tava grávida e ela veio perguntar na casa da minha mãe. E tava lá meu pai, tava minha mãe. E eu disse, é do seu marido mesmo. E pronto. Eu sei que ela brigou e se separou dele. Separou e eu fiquei me encontrando com ele. E ele foi indo, se separou dela de papel passado e tudo, se divorciou dela. E quando eu completei 18 anos, nós passamos os papéis e casamos. Ficamos casados. Hoje eu sou casada com ele, já sou mãe de 3 filhos com ele. E não tenho mais nada a dizer que esconder, porque
há muito tempo e todo mundo já sabe aqui na cidade. E é isso. A pessoa, às vezes, cria caso onde não tem. Se ela não tivesse vindo falar para minha mãe isso, não tinha me acendido uma luz na cabeça de eu ir atrás dele. Porque depois que eu tomei essa surra, que eu fiquei toda lá apanhada, teve canto do meu corpo que sangrou da peia que eu levei por causa dele. Você acha que eu ia deixar de graça? Hoje em dia eu tô com ele. Se ela vier atrás dele, quem vai apanhar agora é ela, não eu. Ele paga a pensão dos 2 filhos que ele tem com ela e eu tenho 3 filhos. Então, até onde eu chego hoje em dia, eu sou respeitada, porque agora quem é a esposa sou eu. Eu não sou junto, eu sou casada com ele. Moro na mesma cidade. Ela, atualmente, ela se mudou. Ela tá morando na cidade vizinha. Vi dizer que ela tava junto com o rapaz. Não sei se é verdade. Não sei contar de certeza se ela tá junto ou não. Isso também não é da minha conta, não é da conta do meu marido, que meu marido não quer mais nem saber nada com ela. E é isso, tá? Cuidado nos pensamentos, cuidado no que você fala, sem você ter certeza. Porque muitas vezes você vai falar uma coisa que não tem certeza e acaba sendo verdade. Ok?